Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres nesta noite? Diga amém. Amém. Também me encontro alegre de estar aqui com os irmãos, juntamente com o pastor José Carlos Arruda. Conforme ele mesmo disse, ontem estávamos juntos, ali em Pariconha, e ele nos fez um convite de estarmos aqui, e aqui estamos, né, irmãos? E eu tenho o pastor Arruda como uma grande referência para nós que somos mais jovens, né? Digo assim, nós que somos mais jovens, dessas gerações aí dos 40. Na realidade, meu pai está bem mais novo do que eu, irmãos, porque ele não enfrentou muita coisa igual eu, irmãos. O pastor sabe disso, que a gente, na obra de Deus, enfrenta muita coisa pesada. Mas eu disse para meu pai que se eu chegar na idade que ele tem, da saúde que ele está, eu estou rico. Estou rico. A riqueza não é só de dinheiro, né, irmãos? A riqueza é de saúde e da presença do Senhor também. Então, se eu chegar do jeito que ele está, na idade dele, estou muito bem. Meus amados irmãos, também estou feliz de rever alguns dos irmãos que aqui se encontram nesta noite. Evangelista Hernando e mais alguns outros. Conheço alguns de vista, mas de nome acho que poucos. Que Deus abençoe a todos os obreiros aqui da minha retaguarda. Bom Carlson, Deus abençoe. A Moisés, muito tempo, né, Moisés, que nós nos via, né? Bem pertinho, mas a gente não se via, né? É ocupação, né, irmãos? Ali no povoado, a gente não para, mas graças a Deus hoje estamos aqui para poder compartilhar com os irmãos da grandeza do nosso Deus. Meus amados irmãos, abra aí comigo a sua Bíblia, no livro que escreveu o profeta Oséias. Hoje pela manhã eu orava, pedi a Deus uma palavra. À tarde, novamente, orava e falava com Deus, pedindo uma palavra. E Deus colocou no meu coração o texto de Oséias, capítulo de número 13, para nós estarmos meditando nesta noite. Que diz, Oséias, capítulo de número 13. Quando falava em Efraim, havia tremor, foi exalçado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. E agora pecam mais e mais, e da sua prata faz imagens de fundição, e ídolos segundo o seu concerto, todos obras de artifícios, e dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros, por isso serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que lança da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, e em terra muito seca, quando tinha pastos, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, e por isso esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, e espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e, como leão ali, os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve? E todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes, dar-me rei e príncipes. Dar-te um rei na minha ira, e te tirei do meu furor. As iniquidades de Efraim estão
compactadas junto ao seu pecado, e estar armazenado dores de perturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-lhes da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os gastarei da morte. Estes são, ó morte, as tuas pragas. Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não vê em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as tuas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. E todos dizem: meus amados irmãos, meditando nesse texto, nós podemos entender que Efraim, Deus o amava, porque diz a Bíblia que quando Efraim falava, havia tremor ou havia respeito. Efraim foi o segundo filho de José, quando José era governador do Egito. Nos diz a Bíblia que quando José foi despedido de seu pai, aconteceu ali um acontecido que José, ele viu que as bênçãos do Senhor repousavam sobre a vida de Efraim e não de Manassés. Porque diz a Bíblia que quando ele chega perto de seu pai Jacó, na sua velhice, para poder despedir, nos diz a Bíblia que ao invés de Jacó colocar as mãos direitas sobre o primogênito, que era Manassés, ele agora coloca as mãos direitas sobre Efraim. Ele cruza as mãos, porque as mãos direitas representava a mão da bênção, e a esquerda, porém, não representava nada, porque era uma coisa insignificante. Mas nos diz a Bíblia que o próprio Deus foi quem colocou no coração de Jacó para ele cruzar as mãos e colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E nos diz a Bíblia que dali por diante Efraim começou a se fortalecer. Efraim, ele era um homem muito respeitado entre as 10 tribos, porque ele cresce, o Senhor Deus dá nome. E conforme diz aqui o texto, que quando ele falava, havia tremor. O povo respeitava, o povo havia respeito dele, porque ele tinha as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Mas o tempo vai passando e agora Efraim, nos diz a Bíblia que ele é exalçado, ou seja, engrandecido em Israel. Mas quem estava fazendo isso na vida de Efraim, não é porque ele era melhor do que os outros, não. É porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Efraim. E a Bíblia nos diz que ele se fez culpado no tocante a Baal. Até então, diz a Bíblia que quando ele falava havia tremor, antes dele se ensoberbecer, antes dele tocar em Baal. E nos diz mais a Bíblia que ele se fez culpado. Ele não tocou em Baal inocente, porque ele sabia que
Baal não era o Deus verdadeiro. Ele trocou o Deus da bênção pelo Deus da maldição. Efraim, ele ensoberbece, por quê? Porque Efraim, ele toca em Baal esquecendo-se de Deus, achando que ele não precisava mais de Deus, achando que ele andava com suas próprias pernas, sem depender de Deus. Foi aonde que Deus, ele tira aquele respeito que havia em Efraim e disse que o Senhor, ele ia cobrar de Efraim. Os irmãos percebem aqui no texto o seguinte, irmãos, que ele toca em Baal e agora ele faz pecar ainda mais. E quando o texto aqui diz assim, mais e mais, quer dizer que ele se aprofundou no seu erro. Quer dizer que ele se aprofundou no seu pecado. Ele não era inocente. Ele sabia que Baal era um Deus de maldição, mas ele não se arrepende. E ele peca mais e mais. E ele faz da sua prata imagem de fundição, faz ídolos segundo o conceito que havia em obra de artifícios. O texto aqui, irmãos, ele nos diz o seguinte, que Efraim, ele tem nome, Efraim enriquece, Deus prospera ele, agora da sua prata, que o próprio Deus dá a ele, nos diz a Bíblia, que ele faz imagem de fundição. Esquecendo-se que Deus o havia feito para ele. Esquecendo que Deus tinha feito, tinha engrandecido a ele, tinha dado nome, porque a bênção era para ser para Manassés, não era para ele, mas Deus inverte, conforme já disse, mas ele esquece-se de Deus, esquece do que Deus tinha feito e faz para si imagem de fundição. Isso se chama a ingratidão. A ingratidão não é de hoje, já é de muito antes, já é de muito tempo. A ingratidão, irmãos, é um perigo. Quando ela bate no coração do homem, ela faz que o homem se esqueça da bondade de Deus, ela faz que o homem afasta-se de Deus, e afastando-se de Deus, ele começa a acumular pecado para si. Porque diz a Bíblia que ele pecou mais e mais. Então ele estava acumulando pecado para si. Por quê, irmãos? Porque quando a ingratidão bate na porta, é onde que o ser humano vai se afastando de Deus e ele vai acumulando pecado para si. A vida dele vai virando um poço do erro. Ele fica como que uma pessoa sendo destruído pelo erro. No versículo de número 3, aí o Senhor agora começa a dar sentença. Deus deu nome, Deus deu riquezas, Deus engrandeceu, mas agora Deus, ele começa a dar sentença. No versículo de número 3, que diz que ele seria como nuvem de manhã, que cedo passa, e como orvalho, como a palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Sabe o que Deus estava dizendo para Efraim? Que ele não era nada diante do poder dele. Tudo aqui coisas perecíveis. Vamos prestar atenção, irmãos. Nuvem que passa, ou seja, dura por um momento, mas vai-se embora. Não tem aquela nuvem de manhã que parece que vai chover o dia todo, não é assim, irmãos? Mas às vezes é só o nevoeiro, e vem o vento e ó, toca, e vai-se embora. Aí nos diz mais a Bíblia que seria como a palha
a palha também é coisa que, se o fogo pegar, vai embora, não tem resistência. Deus estava falando para Efraim que ele estava dando a sentença para ele. Irmãos, ninguém peca, ninguém vira as costas para Deus, achando que vai ficar por isso mesmo. É engano de alguém achar que ele vai errar, que ele vai pecar, que ele vai virar as costas para Deus e vai ficar por isso mesmo. Não fica impune, irmãos. E Deus disse que ia cobrar dele. Glória a Deus. Deus disse que ele seria também como uma fumaça que sai por uma janela. Sabe o que Deus estava dizendo? O seu nome, Efraim, vai ser esquecido. Eu dei nome, engrandeci seu nome. Quando eu falava com Israel, sempre eu mencionava o seu nome. Se os irmãos pegarem a Bíblia e começarem a estudar a fundo, os irmãos vão entender que sempre Deus falava o nome Efraim. Mas Efraim, nos dias do profeta Isaías, Isaías já disse que Efraim foi um bolo que não tinha sido virado, que não tinha sido trabalhada aquela massa, que não tinha sido amassada. Sabe aquela pessoa, irmãos, difícil de tanger, aquela pessoa que se acha, que anda nas pontas de pés, dizendo: comigo ninguém pode mexer, se tocar em mim. Assim era Efraim. Foi um bolo que não foi virado, foi mal trabalhado. Mas Deus disse que ia tirar o nome dele. Ninguém pensa que escapa dos olhos de Deus. Dos olhos humanos nós escapamos, mas dos olhos de Deus não. E Efraim estava sobre os olhos de Deus. Deus estava de olho em Efraim. Era Efraim pecando e Deus de olho nele. Era Efraim pegando as pratas e fundindo e fazendo imagem e Deus de olho nele. Era Efraim ensoberbecendo e Deus de olho nele. Glória a Deus. E Deus disse para ele: fora de mim não tem outro Salvador. Não existe outro Deus. Deus estava dizendo: Efraim, você está enganado. Você está achando que tem outro que vai te dar o que eu te dei? Você está achando que tem outro que vai te dar nome, que vai lhe dar respeito? Quando você falava, havia tremor. As nações abaixavam a cabeça para você quando você falava. Sabe o que Deus estava dizendo? Tudo isso aí vai acabar. Glória a Jesus. Aqui no versículo de número 5, Deus diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Glória a Deus. Nos dias dos sofrimentos de Efraim, Deus viu quem era Efraim nesses dias. Deus viu ele no deserto. Mas quando Deus colocou ele perto das fontes, nos lugares melhores, Efraim agora estufa o peito e esquece-se de Deus. Glória a Jesus. Será que isso não acontece conosco, irmãos? Será que isso não está acontecendo conosco nesse século 21 que nós estamos vivendo? Perigoso. Onde as bandejas chegam para nós assim todos os dias. Onde a evolução ela vem a todo vapor. E nós temos que tomar cuidado. Por quê, irmãos? Porque Efraim, ele se aprofundou tanto que Deus disse que ele ia cobrar da geração dele todinha, não ia ficar um sequer. Glória a Jesus. Porque quando Deus fala, ele cumpre, irmãos. Alabashuribicanda rabacai. Alablanto comanda rabashurimi andarabahai.
Porque tem gente, irmãos, que quando está no deserto, ele fica de joelho, pedindo a Deus. Agora, quando Deus coloca ele perto da fonte, ele levanta-se e diz: agora ninguém pode ir comigo. Agora eu engordei. Agora eu já tenho um pouquinho de carne. É desse jeito, irmãos. E Efraim estava por este caminho. Que isso sirva de exemplo para nós. Efraim, ele se exaltou. Efraim ensoberbeceu-se. Efraim afastou-se de Deus. Foi ingrato. Mas Deus não deixou que isso passasse diante dos seus olhos. Glória a Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós viemos voltar ao princípio do tempo que nós estávamos no deserto, na terra seca, porque Deus disse que ele conheceu Efraim quando ele estava em terra seca. Aleluia. Nós temos que lembrar, irmão, daqueles dias que nós passávamos as madrugadas de joelho e pedindo a misericórdia do Senhor. O tempo das fontes chegou, mas é necessário a gente lembrar que sem a oração, sem o temor de Deus e sem a meditação da palavra, nós vamos fazer igual Efraim. Nós vamos dar as costas para Deus, vamos ensoberbecer, vamos se afastar de Deus. E o Senhor Deus, Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer que nós estejamos na Tua presença, fazendo a Sua vontade. Que Deus continue abençoando a todos, em o nome do Senhor Jesus. Já quero agradecer pastor Carlos. Ele disse que até 9 horas. Estou no bônus, né, irmãos? Falta 4 minutos para as 9. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.